Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para lhe desejar uma excelente terça-feira. Que você venha ter uma excelente terça-feira. Que em tudo que você intentar fazer, que você estender as tuas mãos, que venha fluir, que venha prosperar. Segundo dia da semana, estamos aí para mais um dia de batalha, de guerra. Desejo a você uma excelente batalhas e bastante conquistas. Nós temos 5 dias na semana, né? Temos 5 dias na semana. Se todo dia nós determinarmos algo, não precisa ser muito grande, mas que nós concluímos toda semana, chegando ali na sexta-feira, terminando a sexta-feira, nós teremos 5 coisas a mais agregadas, somadas na nossa vida. Em comparação a não ter nada, olha, acredito que é um diferencial muito grande, né? Então, todo dia nós estamos trabalhando, determinando uma meta e batalhando ali para cumprir com ela, mesmo que seja, parece o mais pequenininho possível, mas faz uma grande diferença esse empilhamento. Então, se você não determinou algo para essa semana, ainda estamos acabando de começar, que você venha, né, conscientizar aí uma metazinha para você, tá bom? Quando nós queremos chegar a algum lugar, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para você de vamos dizer, encontrar um tesouro. Quando se trata de tesouro, lembra antigamente nos filmes a gente tinha muito isso. Hoje em dia não se ouve mais tanto porque a gente vive numa outra época, né? Hoje em dia as tecnologias são outras, né? E naquela época eu lembro, quando eu era menor, a gente falava muito sobre o mapa do tesouro, né? Hoje não tem muito significado porque na palma da nossa mão nós temos aí um celular com o Google Maps ali, vários outros aplicativos, conectado com satélite em tempo real. Em tempo real. Quando a gente quer passar nosso local para alguém, algum amigo, algum conhecido vir, a gente manda lá a nossa localização em tempo real. Então, realmente é uma outra época que nós vivemos. Que na minha época ainda não tinha esse negócio. Eu lembro de brincar, fazer mapa, esconder as coisas assim em casa, e a gente, né, elaborava um mapa, 3 passos para frente, vira para a esquerda, para a direita e assim por diante. Então, antigamente a gente falava muito sobre o mapa do tesouro, né? Hoje, o tempo mudou, mas a essência das coisas, as bases, elas não mudam. Já comentei sobre isso. A essência das coisas, elas são simples, tá? Elas são imutáveis, tá? A essência realmente das coisas. Indiferente em qual local do mundo, não do Brasil, do mundo você esteja, tá? Não importa. As coisas bases, a que sustenta toda a existência, ela não costuma mudar, tá? E quando nós temos um objetivo, uma meta, por exemplo, existem várias formas de nós atingirmos ela. Existem formas mais inteligentes, formas não tão inteligentes, mas que, né, são diversos meios, diversas formas que, né, levam ao mesmo objetivo. O objetivo nosso, por exemplo, é atingir tal meta. Desde que nós atingimos aquela meta, já, vamos dizer assim, concluímos o nosso objetivo, né? Mas o resultado final, ele tende a mudar. Vou dar um exemplo. Eu tenho alguns projetos no meu coração, posso até dizer sonhos, desejos ardentes no meu coração, que eu desejo levar meus filhos para poder vivenciar, conhecer diversos lugares enquanto eles ainda estão antes de chegar à idade adulta, para que eles
cresçam crianças que, quando se tornarem adultos, eles venham ter uma grande bagagem vivencial, tá? Conhecimentos que eles aprenderam através da vivência, de ver com seus olhos, ouvir com seus ouvidos, tocar com a sua mão, sabe? Proporcionar a eles diversos contatos com outras pessoas de outras nacionalidades, outras culturas, mas não através de uma apostila ou um vídeo no YouTube, tá? E sim deles estarem ali realmente presente naquele local e vivendo. Já tô com sono. E vivendo, tá? Então isso é um desejo do meu coração. Então vamos dizer assim, a gente luta, a gente batalha para ter uma condição totalmente diferenciada para que isso se torne possível. Mas vamos dizer que eu venho atingir isso daí depois quando todos os meus filhos já estão de maior. Poxa, nos últimos anos da minha vida, que eu vou ter ainda aqui para passar nessa terra, tá? Não vou ter dificuldade alguma financeira, vou conseguir fazer o que eu quiser. Isso já é bom? É bom. Mas aquele desejo de proporcionar essa vivência para as crianças já não vai ser mais possível realizar. Alguns já vai estar, já casados, já constituíram sua família, já estão lutando, em prol da família deles. Da mesma forma que hoje eu batalho pela minha, que é constituída com meus filhos também. Então eles já nessa ocasião eles estariam na mesma posição que eu, buscando dar o seu melhor ali para sua família, para seus filhos. Então, quando eu digo que os resultados finais fazem diferença, é nesse sentido. Então, tem coisas, mesmo que existem diversas formas, mas todos possam, te levar ao mesmo resultado final, a importância, da gente dar uma estudada, uma considerada nas formas e nos meios para quê? Buscar acelerar, para que a gente consiga atingir aquelas metas dentro do nosso prazo estipulado, dentro do que a gente espera, deseja que aconteça. Então, para isso, sim, existem diversas formas que nós podemos analisar e escolher de acordo com o objetivo final. Eu quero ter tal coisa, para quê? Para determinado fim, determinado objetivo. Então, mas isso é para um mês, para 2, um ano? É para daqui 10, 15 anos? Pode, se você conseguir isso daqui 15 anos, ainda tá ok para você? Ou não faz sentido? Então, tem essas coisas, também várias questões, aspectos a serem considerados. Em consideração, após considerar isso, aí você precisa elaborar um plano de ação que podemos chamar também de mapa do tesouro. Tá? E aí, nesse momento desse planejamento, de você traçar o seu planejamento, aí existem diversas formas, diversas técnicas, diversas tecnologias que você pode trazer, agregar para acelerar. Hoje nós vivemos num momento realmente de grande evolução tecnológica. Hoje, olha, com pouquíssimas coisas a gente consegue fazer muito com pouco. E hoje tem algumas coisas aí que é tudo em nível gratuito, tá? Gratuito. Desde que você tenha um celular ou um computador com acesso à internet, existem diversas soluções que estão tudo aí disponível a nível gratuito, sabe? Para você poder acelerar todos os mais diversos projetos, sonhos seu. Nem precisa realmente ir por parte dos pagos, tá? Os pagos são mais para pessoas mais nerd, mais maluca, igual eu, que gosta de aprofundar nas coisas. Mas para 99% da população, as tecnologias que hoje temos disponíveis em nível gratuito já é o suficiente, tá? E com sobra ainda, tá? Com sobra. Vou dar um exemplo, por exemplo, para criar conteúdo, criar um texto, alguma coisa. Antigamente a gente demorava muito. Hoje você pede, por exemplo, com um chat GPT, fala, quero que você me crie
um texto para essa finalidade. Dá enter, poucos segundos, tá, ele já te apresenta. Ah, não gostei, você fala, cria outro. O povo cria outro. Ah, me cria 3 versões. Ele vai e cria 3 versões, tá? Ah, toda vez que você fazer isso vai estar 100% utilizável? Não. Mas o mais difícil é o pontapé inicial. Se você pega uma estrutura já mais ou menos modelar, pronta ali, você só vai lendo, fazendo as correções e ali colocando o seu toque especial. Mas a gente consegue aí, sabe, mudar totalmente, drasticamente, realmente, os resultados de produção, de velocidade das coisas. Igual o exemplo do planejamento. Você pode escrever lá. Tenho um sonho, uma meta tal, e preciso um planejamento estratégico com passo a passo de realização, com a descrição das tarefas mais fáceis para as mais difíceis, né? E dá enter. Ela te apresenta. Aí você vai ler e vai adaptando a sua realidade. Mas é totalmente diferente de você criar do zero, tá? E nem sequer o entendimento, o conhecimento sobre gestão de projetos, por exemplo, você precisa ter para isso. Porque a tecnologia está aí, disponível de forma gratuita para mim e para você. Exatamente. Então hoje, realmente não existe desculpa. Não existe desculpa. Se você quer mudar a sua vida, melhorar a sua vida, sair do ponto A ao ponto B, tá? Não tem desculpa, é só pôr a mão na massa e fazer. Só que aí agora vem os detalhes. Se você deseja tá realmente comprometido com a sua causa, há algumas questões que você precisa considerar. Não é só sair fazendo a torta direito, você precisa ter um planejamento estratégico, tá? Um planejamento estratégico que é desenvolver o seu mapa, o mapa do seu tesouro. Muitas das pessoas não têm os resultados esperados, almejados, porque elas não sabem o que devem fazer na ordem, não sabem por onde começar, se pergunta qual etapa do processo elas estão, elas não sabem responder, por isso que elas não chegam na sua meta final. É como elas têm um sonho, têm um desejo, mas estão andando no escuro. Elas não estão enxergando o caminho. Outra questão importante e interessante ressaltar é que nós não precisamos estar conseguindo ver todo o percurso. Basta você conseguir olhar assim para baixo e conseguir enxergar alguns metros à frente, tá? E tá olhando ali se não tem um buraco, se não tem uma armadilha, se não tem uma cobra para te picar no caminho, um exemplo, né? Então só basta você conseguir enxergar esse espaço e tá ali caminhando. Quando você caminha, vamos lá, 5 metros, você vai conseguir ver mais 5 metros. Quando você caminha mais 5 metros, você vai conseguir ver mais 5. E assim sucessivamente. Porém, você precisa ter em mão o mapa do todo. Você tem um mapa do todo para saber conscientizar na onde você está, para saber qual o rumo, se é para a direita, se é para a esquerda, o rumo a você seguir, tá? Mas você não precisa estar conseguindo ver tudo, tá? Porque as coisas elas vão se desenrolando no processo, tá? Mesmo tendo o mapa do tesouro tudinho em nossas mãos, nos filmes antigos, ele pode ter o mapa exato ali na mão. Só que ele não consegue saber todas as armadilhas, as surpresas que vai encontrar ali no caminho. Porque essas surpresas elas vão sendo reveladas no processo. E aí, da mesma forma que nós fizemos um planejamento estratégico, traçamos um mapa do ponto A até o ponto B, da mesma forma,
seguindo a mesma metodologia, ideologia, visão, nós também precisamos ter ela dentro do percurso. Como assim? Vou te explicar. Eu acabei de te falar que as surpresas, elas são inevitáveis, tá? E elas vão aparecendo no decorrer do percurso. Aí, quando você se dar com uma surpresa, algo que você não esperava, você precisa aplicar a mesma metodologia, a mesma estratégia. Você vai parar ali, ver, vamos dizer, chamar a surpresa de problema, tá? Apareceu um problema que você não esperava. Você vai parar e voltar para trás? Não, você já tem um mapa. Você já tem o endereço bem claro aonde você quer chegar. Então, quando você der de frente ali com aquele problema aqui na sua frente, você vai olhar para ele e vai aplicar a mesma metodologia. De uma forma estratégica, você vai pensar, elaborar, ver como conseguir ultrapassar aquela barreira para continuar no seu caminho, na sua trajetória, em rumo ao seu sucesso, em rumo à sua meta, à sua chegada, que é o ponto B, tá? Então, e da mesma maneira como nós estamos no início aqui fazendo o planejamento, existem diversas formas, meios, metodologias que se podem ser utilizadas para acelerar, otimizar o processo. Da mesma forma, em cada momento ali, existem diversas maneiras nas quais você pode escolher para buscar resolver o quanto mais rápido aquele problema, aquela situação. E tem uma coisa que é muito importante, muitíssimo importante. Eu tenho falado nos vídeos sobre a importância do autoconhecimento, autoaplicação, mas tem uma questãozinha aqui que também é importante você possuir em suas mãos. Poderia chamar isso de um segundo mapa, tá? Um segundo mapa. E qual que é esse mapa? Já ouviu falar? De 2 mapas para chegar até onde está o ouro escondido? Eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi. Mas fica a dica para você. É importante você ter 2 mapas. Um é o mapa onde contém o mapa mostrando a trajetória que você precisa trilhar para chegar até onde está o seu tesouro, o seu ponto B. Que o mapa ele tem o ponto A e o ponto B, tá? O ponto A é o ponto de partida, de início, e o ponto B é o ponto de chegada, onde está o seu tesouro escondido, os seus sonhos, suas metas, tá? Agora, esse segundo mapa, tá? É um mapa que está relacionado ao seu autoconhecimento. Exatamente isso, o seu conhecimento pessoal. E nele contém as seguintes informações, tá? Mediante o seu projeto, a sua meta que você possui. Vou te fazer uma pergunta agora, tá? Para você atingir as suas metas, os seus sonhos que você tem no seu coração, tá? Preste bem atenção na pergunta. Para você atingir a sua meta, você sente que tem alguma coisa que ainda você precisa melhorar? Existe alguma habilidade na qual você precisa dominar? Existe algum conhecimento específico, um conhecimento técnico talvez, algum conhecimento específico que você precisa adquirir para conseguir atingir essa meta? Ou não, Cetácio, eu já possuo tudo. Já tenho conhecimento, já tenho habilidade, tenho até experiência, tá? Mas, tem tudo, né? Então, não preciso de mais nada. Ponto final. Você já tá nessa condição? Tô falando com você e lembrando, existem muitas pessoas,
Vou dar um exemplo aqui. Muitas pessoas que são excelentes profissionais, tá? Em nível técnico. Technician. Eles são mestres, tá? Vou dar um exemplo, tá relacionado à tecnologia, que eu tenho um certo contato. Eu não tenho esse conhecimento, tá? Que é o conhecimento avançado de programação. Há alguns anos eu procuro uma pessoa boa mesmo para fazer uma parceria, eu tenho internamente na equipe, ainda não encontrei. Até estou começando a buscar, procurar fora, lá para o lado da Índia, para aqueles lugares. Mas eu sei que aqui no Brasil tem bastante pessoas, mas não tive ainda a sorte de encontrar com essa pessoa. Se você for uma dessa aí, chama aí, entre em contato, tá? Existem pessoas que são excelentes programadores, são excelentes profissionais, são nerds mesmo, sabe? Aqueles nerds de filme mesmo, que você bateu o olho e fala, não, esse cara é um nerd. Existem essas pessoas, tá? Algumas dessas têm a ideia, vou abrir uma empresa, por exemplo. Aí eles estavam trabalhando fixo, eles param de trabalhar, tá? Que já lugares que geralmente já ganham bem, inventam de abrir a empresa deles. Tem profissional que na empresa onde ele trabalhava, ele era uma peça essencial, que praticamente que era através dele que aquela empresa funcionava. Tá entendendo? Quando ele sai daquela empresa e começa a empresa dele, no contexto geral, a gente olhando assim, pô, a pessoa é um profissional altamente qualificado. Praticamente a empresa onde ele trabalhava existia por ele estar ali. Então quer dizer, se ele abrir a empresa dele, tem tudo para ter sucesso e dar certo. Só que quando nós vamos olhar a realidade, é totalmente outra. São pouquíssimas pessoas que, seguindo esse caminho, têm sucesso. Estranho? Para você é estranho? Poxa, mas se ele é um excelente profissional, sabe fazer tudo, e aí ele abre a empresa dele, então tem tudo para dar certo, não é? Mas na maioria das vezes não rola, não dá certo. Agora o porquê disso? Eu já comentei em alguns vídeos. Porque ele é um excelente profissional, mas ele foi treinado para ser formiga operária. Ele foi treinado a vida inteira dele, ele foi forjado para ser um prestador de serviço, para ser uma mão de obra final, e não para ser um gestor da empresa. Então, essas pessoas podem sim dar certo com a empresa deles, mas eles precisarão ter um sócio, um parceiro que cuida dessa outra parte para eles, a parte comercial, a parte de gestão, para que ele continue fazendo o que ele é bom de fazer, o que ele fazia nas outras empresas quando ele trabalhava, mas agora para ele. Ele continua sendo um funcionário, mas um funcionário dele, da empresa dele. Até que ele adquira esse outro conhecimento. Mas essas pessoas têm muita dificuldade disso, porque elas já são bitocadas naquilo. Então elas têm dificuldade de aderir a esses conhecimentos novos. Então, uma forma, uma solução delas ter sucesso é fazendo uma parceria com alguém, ou elas tendo a condição e contratar um serviço para fazer essa gestão para ela. Mas quando vem de fora não é muito interessante. É interessante que nós temos essas coisas importantíssimas internamente conosco. Então, é isso daí, tá? Então, fica a dica para você. Busca responder no dia de hoje. O meu sonho. Primeiro, vamos lá, conscientização. Qual é o seu sonho? Qual a sua meta e qual é o seu objetivo? Agora, mediante esse sonho, sua meta, seu objetivo, existe alguma coisa, algum conhecimento, sei lá, uma ferramenta, por exemplo, que ainda você precisa ter, que você precisa adquirir, aderir, para que você consiga
realizar esse seu sonho, atingir essa sua meta? Se existe, anota. Anota. Sim, como o vídeo que o Siddhartha falou, eu sou um excelente profissional, mas a vida inteira eu trabalhei para os outros. Então eu não tenho entendimento, conhecimento para uma gestão de um negócio. E eu tenho vontade de ter um negócio. Então você vai anotar. Você já sabe que uma das suas debilidades é isso. Então, tendo essas anotações em mão, estando esclarecido os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, agora você vai criar o seu mapa, o segundo mapa. Qual vai ser a trajetória, o processo que você precisa trilhar para vencer esses obstáculos, vencer essas debilidades suas, ou como fazer para adquirir esse conhecimento, essas habilidades ou ferramentas que você precisa ter para ter esse sucesso, para que você consiga concluir a trajetória do seu mapa 1, do seu primeiro mapa, que é o mapa do tesouro, tá? Então, você precisa disso bem esclarecido. O sucesso do seu mapa 1, ele está muito relacionado ao seu mapa 2, tá? Que o mapa 2 está relacionado ao autoconhecimento, à autocapacitação, à autoaplicação, entendeu? Está relacionado tá relacionado a te capacitar para que você esteja nas condições de conseguir fazer o que tem que ser feito para atingir o que você deseja atingir. Ficou bem claro? Se não, ouve mais 2, 3 vezes aí, tá bom? Então, hoje eu queria te falar com você sobre a importância do mapa, tá? E fui um pouquinho além. Eu falei do segundo mapa, tá? Que praticamente meus mentores, ninguém nunca me falaram sobre isso. Então, inicialmente, a gente inicia um ensinamento com um mestre, com outro, com um mentor e com outro. Conforme os anos vai se estendendo, nós vamos ficando cada vez maiores e passamos a ter as nossas metodologias. O mapa 2 consiste dentro de uma das metodologias dos conhecimentos particular meu, que eu estou compartilhando com você e que é de suma importância e que praticamente muitas pessoas não dão a devida atenção. No mercado, hoje, existem diversos cursos, treinamentos, mentorias de high ticket, de valor elevado, né? 15, 20, 30 mil. Tá? Sei que para algumas pessoas esse valor não faz nem cosquinha, mas para a população no geral não é um valor tão acessível. Tá? Então, eu estou falando considerando essas pessoas. Talvez você possa ser uma dessa, tá? Então, existem, tá, diversos cursos bem caros assim, e que exatamente, ao olhar eles, eu vejo que falta isso que eu acabei de falar aqui para vocês, compartilhando com vocês de forma gratuita, realmente para ajudar vocês. Eu tenho contato com muitas pessoas que fazem esses cursos e reclamam de não ter, de não conseguir ainda estar realizando seus sonhos, atingindo suas metas. Quando eu vou fazer uma análise com eles, eu vejo exatamente isso. Eles não possuem o mapa 2 em mão. Eles não têm o preparamento para poder caminhar o mapa 1, porque a maioria desses cursos, eles buscam falar sobre o primeiro mapa, o mapa do tesouro, mas não tem um mapa. Eles não sabem, parece que nem tem esse conhecimento de orientar as pessoas a criarem o seu segundo mapa, que é o mapa que te capacita para poder fazer a triagem do mapa do tesouro, mapa 1. Então, fica essa dica para você. Reflita, faça essas perguntas para você e anote aí o que você precisa melhorar, o que você precisa adquirir de conhecimento, de experiência, de capacidade para poder atingir as suas metas, tá? E resumindo, todo o processo de crescimento, de evolução segue um passo a passo, resumido, que eu estou começando agora nos finais dos vídeos falar para você. Primeiro, ponto 1 é determinação e escolha. Segundo ponto é projeção do seu sonho.
que está relacionado a esse mapa que eu acabei de falar nesse vídeo hoje. Terceiro ponto, análise e melhoria constante, para você ver se está de acordo, tá? E, por final, nunca se esqueça, indiferente pelo que tu possa estar a passar, ainda há esperança para você. E isso eu falo de forma científica e não filosófica. Então, que Deus abençoe seu dia, que esse vídeo venha fazer a diferença, fazer o boom na sua mente para te acelerar o seu processo até o seu sonho, o seu objetivo, a sua meta, tá bom? Fica com Deus, uma excelente terça-feira.